Queridos irmãos, graça e paz. Muito bom mais uma vez estarmos aqui nesta noite para juntos celebrarmos ao Senhor. Tanto aqueles que aqui estão presencialmente, como aqueles que estão também adorando a Deus em suas casas, estão diante de um Deus vivo, um Deus que está disposto a dialogar com o seu povo, aonde Ele recebe a adoração do seu povo, mas também aonde Ele responde e fala com o seu povo. Então, neste momento, eu quero convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. E nós faremos a leitura do versículo 19 até o versículo de número 23. Esse texto é um texto conhecido, que outro dia eu estive conversando também com os irmãos da Sétima Igreja a respeito desse mesmo texto. E eu gostaria também de dialogar um pouco com os irmãos nesse texto que consideramos ser de suma importância para a vida da Igreja de Cristo, ainda mais em um dia em que nós celebramos a ceia do Senhor. E a proposta hoje é para que a gente fale um pouco sobre a reconciliação. E pensando na reconciliação enquanto reconciliação do homem com Deus. A reconciliação do homem com Deus. Colossenses capítulo 1, do versículo 19 ao versículo número 23, aonde a palavra do Senhor nos diz assim: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Algumas semanas atrás nós fizemos uma outra reflexão, também em Colossenses, e tinha uma proposta muito semelhante a essa. A minha reflexão nesse texto, nesses últimos dias, partiu através de uma conversa que eu tive com uma irmã, onde ela queria recitar na igreja uma poesia que falava justamente sobre a reconciliação, esta reconciliação do homem com Deus. E eu achei interessante a poesia recitada pela irmã lá na Sétima Igreja, e a proposta dela de que a gente fizesse essa conversa, essa reflexão a respeito da reconciliação, como eu disse, do homem com Deus. Eu achei propício que nesse dia de Santa Ceia, esse texto também deveria ser explanado aqui na Terceira Igreja. Irmãos, quando nós pensamos sobre a palavra reconciliação, é preciso entender que ela tem um significado de uma mudança que vai de uma inimizade para a amizade. É a restauração daquilo que foi quebrado por conta do pecado, porque sabemos que o pecado trouxe uma inimizade entre o homem e Deus, não porque Deus estivesse inimigo do homem, mas o homem se afastou de Deus, o homem se escondeu de Deus, o homem é que buscou se distanciar de Deus. É por isso que eu estou dizendo que nós estamos conversando hoje aqui sobre a reconciliação do homem com Deus. Nós não vemos a Bíblia falando sobre a reconciliação de Deus com o homem, mas nós vemos a Bíblia falando da reconciliação do homem com Deus. Porque não foi Deus que falhou com o homem, não foi Deus que abandonou o homem,
Não foi Deus que lançou o homem à sua sorte, mas foi o próprio homem que escolheu o caminho do distanciamento de Deus. E por isso, então, ele é que precisa se reconciliar com o Senhor. Nós sabemos que o homem sem Cristo, ele não tem paz com ele mesmo e ele não tem paz com o próprio Deus. Porque, como eu disse, o pecado, ele afastou o homem de Deus. O homem se tornou rebelde, o homem se tornou inimigo do seu Criador. Inimigo no sentido de que ele busca caminhos contrários, que ele não quer se submeter a Deus. A sua alma agora fica uma alma sem descanso, perturbada, solitária, angustiada. Essa é a vida de um homem sem Deus. O homem nessa condição, ele está sem propósito, ele está sem direção, ele está sem um caminho para seguir. E como eu disse, não existe paz no coração deste homem. Mas, no entanto, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui algumas verdades a respeito da reconciliação do homem com Deus que são animadoras para a minha e para a sua vida. Tanto para aqueles que já tiveram um encontro com Jesus, que foram resgatados por Jesus, como também aqueles que ainda estejam numa condição de afastamento, de distanciamento de Deus. Esse texto nos traz, sim, algumas reflexões importantes a respeito dessa reconciliação. Tendo dito isso, eu quero convidar os irmãos de maneira muito objetiva para a gente pensar um pouco, num primeiro momento, sobre a seguinte situação. A reconciliação, ela acontece por iniciativa de Deus e não do homem. A reconciliação, ela acontece por iniciativa de Deus e não do homem. Nos versículos 19 e versículo 20 do texto que lemos, diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele está falando daquilo que acontece em Cristo. E que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Principalmente lá na primeira parte do versículo 19. Porque aprove a quem? Aprove a Deus. Ou seja, irmãos, de quem é a iniciativa para que a reconciliação do homem com Deus viesse a acontecer? A iniciativa é do próprio Deus. Foi Deus que teve o interesse em resgatar aqueles que ele fez a sua imagem e semelhança, que ele fez para se relacionar com ele, mas que buscou outros caminhos. É Deus que faz isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Tudo provém de Deus. E foi quem que nos reconciliou? Foi Ele que nos reconciliou. E Ele fez isso por meio de Cristo. Então a obra da reconciliação, primeiro aí nós estamos vendo de que ela acontece por uma iniciativa de Deus. A iniciativa é divina. E Ele faz isso por meio de Cristo Jesus, que a gente vai ver um pouco mais na frente. O certo, irmãos, é que não foi o sacrifício de Cristo que mudou o coração de Deus. Não foi o sacrifício de Cristo que moveu o coração de Deus. Mas, na verdade, a cruz de Cristo foi o resultado do amor de Deus. É Deus que toma a iniciativa de entregar o seu Filho movido por aquilo que é a sua essência, aquilo que está nele, o seu próprio amor. Então nós dizemos que a cruz, ela é resultado do amor de Deus. E lógico, não existe aqui uma imposição, como eu sempre tenho dito aos irmãos. Cristo, ele também foi quem decidiu se entregar por nós, se fazer carne, habitar entre nós. E por conta disso, nós hoje temos a oportunidade de estarmos diante de Deus. Mas no primeiro momento aqui, quando nós pensamos sobre a reconciliação, eu estou dizendo que é preciso entender que a obra da reconciliação é de iniciativa de Deus. E isso tira todo e qualquer mérito do ser humano, toda e qualquer soberba do homem, de se arrogar e de estar numa condição, num estado de superioridade,
de santidade, de ser melhor do que os outros, porque nada que aconteceu na sua vida foi porque você é alguém melhor do que o outro que está do seu lado, o outro que está na sua casa, o outro que está na sua vizinhança, o outro que está no seu trabalho. Não, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, todos em igual situação, e Deus toma a iniciativa de salvar. Se tem algum mérito, o mérito é de Deus. Foi Ele que nos salvou. Foi Deus que amou o mundo e por conta disso deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Além disso, nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, quando pensamos sobre essa reconciliação do homem com Deus, que essa reconciliação, ela nos traz uma reflexão importante acerca da pessoa de Jesus Cristo, porque nós vemos que o sangue de Cristo é a fonte da reconciliação. O sangue de Cristo é a fonte da reconciliação. Isso está lá no versículo número 20, onde o texto diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É interessante, irmãos, nós observarmos aqui neste versículo, que o texto está dizendo de que a reconciliação acontece por conta do sangue de Jesus Cristo. Nós vimos no primeiro momento de que a iniciativa ela é de Deus. É Deus que faz as coisas acontecerem. É Deus que busca o homem. É Deus que cria e é Deus que recria o homem. Mas Ele faz isso por intermédio de Jesus Cristo. E na centralidade está a própria cruz de Cristo. Costumamos dizer que não foram as palavras de Jesus, nem os milagres de Jesus, que trouxe a oportunidade de reconciliação ao ser humano, mas foi o sacrifício de Cristo na cruz. Olhar apenas para os milagres de Jesus não traria para nós a salvação, mas o que trouxe a salvação foi o fato do próprio Cristo ter se entregado por nós em uma morte humilhante, numa morte de cruz. E nós sempre temos dito aqui nesta igreja, de que a centralidade do Evangelho está em Cristo Jesus, está na morte de Cristo, está na cruz. O Evangelho que nós pregamos é o Evangelho da cruz. É o Evangelho em que nós apresentamos um Cristo que foi crucificado, mas também que reina, que está vivo, que ressuscitou ao terceiro dia. Mas nós só estamos aqui hoje porque Ele foi como um cordeiro mudo, mas também santo, imaculado, para que morresse em nosso lugar. Ele é Deus, mas também Ele é homem. Ele precisava ser Deus para salvar, mas também precisava ser homem para morrer em nosso lugar, porque apenas um homem poderia ser um sacrifício perfeito para substituir o homem que havia pecado. E foi isso que Cristo fez em favor das nossas vidas. Isso aqui, lógico, nessa época era um problema muito grande para o próprio apóstolo Paulo, porque nós sabemos que nesse tempo aqui existia uma forte influência do gnosticismo, que ia repudiar a questão da matéria, da carne, e seria inconcebível na mentalidade dessas pessoas entender um Deus se fazendo carne, um Deus se fazendo homem, mas foi justamente isso que Cristo fez, e é isso que Paulo está nos apresentando, de que Ele se fez homem para morrer em favor das nossas vidas. Mas além disso, irmãos, quando nós pensamos sobre a obra da reconciliação, nós vemos aqui nesse texto algo interessante que fala sobre o alcance da reconciliação. E falando sobre o alcance da reconciliação, no primeiro momento é preciso pensar que a reconciliação ela é para o universo inteiro, ela é para a criação inteira de Deus, porque nós vemos aqui no versículo, ainda no versículo 20, o texto dizendo assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então o sacrifício de Cristo é um sacrifício que atinge toda a criação de Deus, é um sacrifício para reconciliar a criação de Deus. E aí nós pensamos, né, o que é que aconteceu de errado quando o texto fala a respeito dos céus, por exemplo aqui, né, será que houve um problema também? Houve pecado entre os anjos? Né, houve um erro nos seres celestiais criados por Deus?
A maior parte dos teólogos, dos intérpretes da Bíblia, vão dizer que, na verdade, aqui é como se o pecado tivesse afetado não só a relação do homem com Deus em si, mas com toda a criação de Deus, inclusive com os anjos, inclusive com os seres celestiais e com a própria natureza, com a própria criação de Deus, porque nós sabemos que Deus, ele criou o homem para que o homem pudesse cuidar do seu jardim. Há poucos dias atrás, nós vimos bastante lives, né? A própria Secretaria de Diaconia fez uma live falando a respeito do cuidado com a criação de Deus, falando do cuidado com o jardim de Deus. Nós tivemos aí recentemente o Dia da Árvore, então existe uma preocupação muito grande hoje por conta das queimadas que têm acontecido. As pessoas estão procurando de alguma maneira conter essas queimadas. Alguns exageram um pouco, outros também amenizam demais, mas o certo é que o homem, por conta do seu pecado, ele acabou tendo o seu relacionamento afetado com Deus, o seu relacionamento com o seu semelhante, com os anjos, o seu relacionamento com a própria criação de Deus, a natureza, os animais, as florestas, e o resultado disso é toda a destruição, é toda a devastação que nós temos visto. Então, o que Deus está propondo aqui através do apóstolo Paulo, o que Deus está trazendo de orientação para as nossas vidas é uma reconciliação muito abrangente. Não é apenas a questão da salvação do homem, mas é uma reconciliação em que o homem agora também ele tem um compromisso com a própria criação de Deus. O homem precisa também cuidar da criação de Deus, porque Deus ele se interessa por sua criação. Deus ele se interessa pelas florestas, Deus ele se interessa pelos animais, Deus ele se interessa por toda a sua criação, pelo universo, pelo funcionamento do universo. Então a obra de Cristo é para atingir terra e céus. A obra de Cristo é para a criação de Deus, mas nós vemos que a principal intenção de Deus com o sacrifício aqui, o principal resultado realmente está relacionado ao homem, é o alcance dos pecadores perdidos, porque o texto no versículo de número 21 diz: e vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então nós temos aqui, irmãos, o texto mostrando que, lógico, a principal intenção de Deus é trazer o homem de volta para si. É resgatar o homem, é se relacionar de maneira íntima novamente com o homem. O alcance da reconciliação, o principal objetivo é você. Foi você que Deus fez a sua imagem e semelhança. Foi você que Deus fez para que todos os dias ele fosse lá no jardim do Éden e pudesse conversar, dialogar com você. Foi você que Deus fez para cuidar, inclusive, como eu disse, da sua própria criação. Você é o principal alvo, a obra de Jesus Cristo. Deus, ele nos ama de maneira incondicional. Deus não mede esforços para resgatar aqueles que foram criados e aqueles que são alvo da sua obra de reconciliação. Então, irmãos, nós vemos aqui nesse texto, de maneira maravilhosa, a apresentação do amor de Deus. Do amor de Deus que é manifestado através do sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo, com um objetivo muito claro, o objetivo de restaurar aquilo que Ele mesmo fez, e principalmente restaurar a mim e restaurar a você, para que você pudesse se reconciliar com Ele. E por último, nós vemos aqui nesse texto, sendo reconciliado com Deus, nós temos umas bênçãos aí muito importantes. E primeiro nós pensamos sobre as bênçãos do passado, ou a bênção relacionada ao passado, que é a restauração da paz. Agora nós temos a paz novamente com Deus. O versículo 20 diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Então, quando eu falo do passado, é porque o homem, como eu disse no início, ele, por conta do seu pecado, perdeu a sua comunhão com Deus, a paz com Deus. Não porque Deus quisesse assim, como eu já falei, mas porque Ele buscou esse caminho
Porém, agora Deus vem corrigindo com o sacrifício do seu Filho tudo isso que está errado lá no passado. Como a palavra vai nos dar a entender, Deus nos deixa claro, né, de que Ele vai lançar no mar do esquecimento tudo aquilo que você fez de errado, agora fica para trás. Do momento que você é reconciliado com Deus, no momento em que Deus transforma a sua vida, Deus não está interessado mais em relação ao seu passado, quem foi você no passado, mas quem você é agora. Esse é o interesse de Deus. Deus quer corrigir o seu passado, Deus quer transformar o seu passado, mas é de maneira que Ele está querendo viver com você um presente totalmente diferente daquilo que foi no passado. Deus tem esse propósito para a sua vida. Então, se você já teve um encontro com Cristo, você pode descansar em paz, porque agora você tem paz com Deus. Mas se você ainda não teve um encontro, você precisa entender que a mudança daquilo que você é, e isso que vai ficar para o passado, depende exclusivamente de Cristo na sua vida. É Jesus que faz a transformação. Então, se a partir de hoje você quer olhar, tem um marco aqui, estou aqui hoje no presente, vou olhar para o passado e vou olhar para frente. No passado tudo está apagado, mas daqui para frente as coisas são diferentes. Eu tenho uma nova vida de paz com Deus. E além disso, nós vemos aqui nesse texto sobre as bênçãos da reconciliação, sobre as bênçãos do presente. O texto fala aqui sobre a bênção da santidade. A bênção da santidade. O versículo de número 22 diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Vejam só, irmãos, que o texto fala aqui que nós devemos agora nos apresentar diante de Deus santos. E nós sabemos que a palavra ágios para santo significa justamente separado. Santo é aquele que é separado para Deus. E no caso desse texto, mais especificamente, a palavra justamente é essa palavra grega, ágios, que tem essa significação de separado. Então nós somos santos, nós somos separados para Deus. Mas o texto também fala, ainda relacionado a essa santidade, que nós nos tornamos inculpáveis. A palavra aqui, inculpáveis, é amomos. E ela significa sem mancha. Sem mancha. Você agora é lavado, você é redimido, você é restaurado, você é limpo pelo sangue do Cordeiro. Por isso, então, você é sem mancha, você é inculpável. Não porque você seja bom, mas é porque o sangue do Cordeiro lavou a sua vida. E isso também está atrelado à questão do ser separado para ser considerado sem mancha, ser inculpável. Mas o texto também fala aqui de ser irrepreensível, irrepreensíveis diante do Senhor. E aí a gente ouve, né, às vezes algumas pessoas que elas não aceitam serem repreendidas por alguém porque ela cometeu algum erro, porque a palavra está nos dizendo agora que nós nos tornamos irrepreensíveis. Mas não é disso que o texto está nos falando. Realmente precisamos ter um comportamento de pessoas que são irrepreensíveis. É para isso que Deus nos chamou. Mas a palavra utilizada aqui é a palavra anekletos, que significa sem acusação, livre de qualquer acusação, que também está sendo traduzida aqui por irrepreensível. Ou seja, por que é que agora você está livre de qualquer acusação? É porque você é muito santo? No sentido do santo, não do separado do texto aqui, mas no sentido de que você é um bom homem, de que você, né, é uma pessoa que faz tudo certo, como diz aí no ditado popular, você não bebe, né, e não faz uma série de coisas, é por conta disso? Não. O texto nos mostra aqui que nós estamos livres de qualquer acusação agora, que nós estamos livres de qualquer culpa por conta daquilo que Cristo fez por nós. Porque o sacrifício de Cristo satisfez a Deus. O sacrifício de Cristo foi suficiente.
E você não é livre de culpa porque você é bom, mas é porque Cristo, sendo o Senhor das nossas vidas, nos resgatou em um gesto de humildade, sendo Deus, se fazendo carne, habitando entre nós e derramando o seu sangue na cruz para que estivéssemos aqui hoje. Então ninguém tem o direito de se arrogar melhor do que o outro, porque eu sou um bom religioso, porque eu sou evangélico, porque eu vou à igreja todos os domingos, e agora na pandemia, então, quem vai ao culto, ele pode até dizer que é um super crente, porque ele não tem medo do coronavírus, ele enfrenta tudo. Que negócio é esse desses crentes covardes que ficam em casa? Não, eu vou ao templo, porque Deus protege, porque Deus cura. Então tem gente que se utiliza desse discurso para se colocar em um patamar que ele não precisa fazer isso, porque o que nós temos de salvação, de graça sobre as nossas vidas, é uma coisa que emana do coração de Deus, é uma coisa que parte do coração de Deus, do amor de Deus para a vida do ser humano. Se você está aqui hoje, é graça de Deus na sua vida, e por isso então, porque Deus é gracioso, o texto também nos apresenta a última bênção aqui, que é a bênção de um futuro. Nós temos um futuro, irmãos, e esse futuro está na esperança do Evangelho. Nós queremos encerrar com isso. Lá no versículo do número 23 diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O apóstolo Paulo, ele disse que se tornou ministro, e ele fala aqui da esperança do Evangelho. Essa esperança do Evangelho, irmãos, é uma referência à questão da promessa que nós temos, da esperança que nós temos na promessa de um futuro para aqueles que foram resgatados em Cristo Jesus, um futuro de eternidade na presença de Deus. Essa esperança do Evangelho é a esperança escatológica, é a esperança de um futuro de paz diante do Deus que está reinando sobre céus e terra. É uma esperança que está no Filho bendito de Deus. É a esperança em Cristo Jesus, de que o sacrifício dele foi o suficiente para que nós tivéssemos vida e vida de paz com Deus. Essa esperança é a esperança da volta do nosso Senhor, é a esperança da salvação eterna, é a esperança dessa reconciliação que não é momentânea, mas é a reconciliação para toda a eternidade com Deus. E aí, irmãos, eu quero dizer a cada um de nós que aqui estamos, e aqueles que estão nos acompanhando em suas casas, de que esse Cristo que se entregou por nós, ele também nos faz uma outra promessa. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nesse exato momento, ele está aqui nesse templo, e ele também está na sua casa. Talvez você esteja se sentindo sozinho neste momento, se sentindo um ninguém, um zero à esquerda, alguém imerecedor da reconciliação com Deus. E eu sempre tenho dito isso aqui nessa igreja, que até esse é um bom caminho, quando você reconhece isso. Mas não precisamos apenas ficar no vitimismo, ficar no sentimento de culpa, fazer como Judas fez e procurar um lugar para se enforcar. Mas é preciso de arrependimento, reconhecer que verdadeiramente não somos ninguém sem Deus, mas temos um Deus que nos ama e nos ama de maneira incondicional. E tudo que nós vivemos aqui nesta terra de bom é porque Deus, movido por esse amor incondicional, resolveu entregar o seu Filho por nós. Então, o prazer de Deus, eu sempre tenho dito isso aqui, não é a sua condenação. O prazer de Deus não é a derrota do homem. O prazer de Deus não é o sofrimento do homem. O prazer de Deus não é que o homem se perca. Se fosse esse o prazer de Deus, ele não abriria mão do seu melhor para as nossas vidas, que foi abrir mão do seu Filho. E eu perguntava aos irmãos, lá na 7ª igreja, quem entregaria o seu filho em favor de alguém? Se você soubesse, e aí para chocar um pouco, você, Alcemir, por exemplo, não precisa nem me responder publicamente, mas você tem 3 filhos, uma filha e 2 meninos. Já imaginou
se Deus chegasse para você e dissesse assim: Mia, agora está em tuas mãos. A salvação só depende de uma coisa. Depende de você entregar Arã. Lembra de Abraão? Só depende de você entregar Arã. Você tem que sacrificar ele por todos esses daqui, tá vendo? Inclusive aquele que falou mal de você. Você precisa entregar Ariel. Você precisa entregar Ami. Alex, você precisa entregar Murilo. Qual seria a nossa ação diante de Deus se Deus pedisse isso de nós? Irmãos, graças a Deus que isso não vai acontecer. Graças a Deus que isso não é preciso. Porque eu acho que dificilmente alguém faria isso. Mas ele entregou. Ele entregou o seu único filho. E foi por você. Foi por mim e foi por você. Então, se você já está com Deus, dê o seu melhor para Ele. Porque Ele entregou o seu melhor. Se você está com Deus, não meça esforços para servir a Ele da melhor maneira possível, porque Ele entregou o seu filho. Mas se você não está com Deus, mas você entende que precisa dEle, lembre-se também de uma coisa: a salvação não está em suas mãos. Você não precisa fazer obra nenhuma. Você não precisa pagar dízimo na igreja. Você não precisa fazer sacrifício, subir escadarias de joelho, se automutilar. Você não precisa também ficar no vitimismo dizendo: eu sou um miserável. Não, o que você precisa fazer é dizer: sim, eu sou pecador. Mas a palavra me ensina hoje que eu só preciso de uma coisa. Eu preciso reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É com Ele que eu tenho que andar. Porque quem faz é Deus. E Ele faz através do seu Filho. E Ele faz movido pelo seu amor. Em nome de Jesus. Não permita que a obra do pecado se concretize na sua vida. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas ela também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu vou orar por você neste momento. Você que está aqui e você que está na sua casa. E se você quer entregar a sua vida diante do Senhor, se reconciliar com Deus, esse é o momento. Nesta oração, você faça isso. E depois vocês podem nos procurar. Vamos orar. Santo e eterno Deus, neste momento, ó Pai, nós agradecemos a Ti. Nós agradecemos a Ti porque é em Teu Filho amado Jesus Cristo que o Senhor realiza a obra da criação e da recriação. Ou seja, ó Deus, é no Teu Filho que o Senhor reconcilia, ó Pai, o homem com o Senhor. É no Teu Filho que o Senhor, ó Pai, traz a paz novamente para o coração daqueles que são aflitos, para aqueles que estão no desespero, para aqueles que acham que já chegaram no fundo do poço, que é o fim, que não tem mais jeito. O Senhor mostra na Tua palavra de que não é o fim. Pelo contrário, o Senhor tem eternidade para as nossas vidas. Então que neste momento, ó Pai, o Teu Santo Espírito toque no coração que está angustiado e que ele possa ser quebrantado pelo Senhor e se render diante do Senhor neste momento e dizer: ó Deus, transforma a minha vida, eu preciso de Ti. Deus, em nome de Jesus, abraça essa, ó Pai, com amor, como o Senhor sempre teve, e que o Senhor restaure, que o Senhor abrace para todo sempre, porque sabemos, ó Deus, que uma vez resgatados pelo Senhor, jamais seremos tragados, ó Deus, por qualquer força do inimigo. Em nome de Jesus, salva e faça com que persevere, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos convidar os presbíteros para que estejamos à mesa, onde nós